Atenção, torcedor do Botafogo. O clima nos bastidores ferveu. E a verdade é muito mais revoltante do que estão tentando vender para você. O que parecia um capítulo encerrado virou um novo escândalo nos corredores do Nilton Santos. Savarino fica no Botafogo? Fica. Por enquanto. Porque a sensação é clara. Essa história ainda vai explodir. O Fluminense recuou sim. Disse oficialmente que desistiu da negociação. Dinheiro na mesa, jogador envolvido, tudo caiu. Mas quem acredita que isso significa paz, está completamente enganado. A saída do rival não trouxe alívio. Trouxe silêncio, desconfiança e tensão máxima. Apesar do anúncio oficial da desistência, o clima que envolve essa história está longe de ser de ponto final. Pelo contrário, o que se vê nos bastidores é um cenário de incerteza, interpretações abertas e muitos questionamentos que seguem sem resposta clara. A saída do Fluminense da negociação não significa necessariamente tranquilidade ou estabilidade para Savarino dentro do Botafogo. Significa apenas que uma das frentes foi encerrada, enquanto o pano de fundo continua carregado de tensão, expectativa e dúvidas que não se dissipam com facilidade. O recuo tricolor, comunicado de forma direta ao Botafogo, foi tratado como o encerramento formal das tratativas, mas internamente a leitura é mais cautelosa. Pessoas próximas ao processo entendem que negociações desse porte raramente morrem de forma simples, ainda mais quando envolvem um jogador valorizado, titular e com peso técnico evidente. A proposta que colocava dinheiro imediato e um jovem promissor no pacote mostrava que havia interesse real, estudo detalhado e convicção esportiva por parte do Fluminense, o que torna a desistência um movimento que, embora oficial, não apaga tudo o que foi discutido anteriormente. Antes de assistir, já deixa o seu like e se inscreve no canal, para não perder nenhuma notícia quente do Botafogo. O fato de Wallace Davi ter sido incluído no acordo reforça o quanto a negociação era vista como estratégica, não apenas pontual. Tratava-se de uma construção pensada, que envolvia presente financeiro e aposta no futuro, algo que costuma mexer com estruturas internas e abrir precedentes importantes. Quando uma conversa chega a esse nível de profundidade, o simples anúncio de que ela foi encerrada não apaga automaticamente os efeitos que ela causou dentro dos clubes envolvidos, muito menos as reflexões que surgem a partir disso. Por isso, a pergunta inicial segue ecoando com força. O venezuelano fica, mas fica até quando? A permanência momentânea não dissipa o sentimento de que tudo ainda pode mudar. A novela, longe de terminar, entra em uma fase mais silenciosa, menos exposta, porém igualmente intensa. É aquele tipo de enredo em que as câmeras saem de cena, mas os bastidores continuam em ebulição, com decisões sendo amadurecidas, cenários sendo avaliados e possibilidades sendo mantidas em aberto. A desistência do Fluminense fecha uma porta específica, mas não tranca o corredor inteiro. O contexto permanece vivo, pulsante e cheio de nuances. Savarino segue no clube, mas a sensação é de que o capítulo atual serve muito mais como uma pausa estratégica do que como um desfecho definitivo. A novela não acabou, apenas mudou de ritmo, aguardando o próximo movimento para voltar a ganhar novos contornos. Nos bastidores, o cenário é de alerta máximo. O Botafogo vive um momento financeiro delicado, com corte de gastos, folha salarial sendo remodelada e ainda lidando com um transfer ban que limita os movimentos do clube no mercado. Nesse contexto, ninguém é intocável, nem mesmo o camisa 10. Esse ambiente interno é marcado por reuniões constantes, análises profundas e decisões que precisam ser tomadas com extrema cautela. A diretoria trabalha sob pressão para equilibrar as contas, reduzir riscos e manter o clube funcionando dentro de uma realidade econômica mais restrita, o que, inevitavelmente, afeta o planejamento esportivo. Cada contrato passa a ser reavaliado, cada salário entra no radar, e cada ativo do elenco é observado não apenas pelo que entrega em campo, mas também pelo impacto que gera fora dele. O corte de gastos não é apenas um discurso,
mas uma prática diária que influencia diretamente o dia a dia do clube. A remodelação da folha salarial exige sacrifícios, ajustes e escolhas difíceis, criando um ambiente em que a lógica financeira se sobrepõe à emocional. Jogadores que antes pareciam peças intocáveis passam a ser vistos sob outra perspectiva, e o peso da camisa ou a importância técnica já não garantem blindagem automática. O transfer ban, por sua vez, funciona como um freio adicional, limitando a capacidade de reposição e forçando o Botafogo a pensar ainda mais estrategicamente. Sem a liberdade total para ir ao mercado, o clube precisa equilibrar a necessidade de competitividade com a obrigação de responsabilidade financeira. Isso transforma cada decisão em um jogo de xadrez, no qual qualquer movimento errado pode gerar consequências esportivas e administrativas difíceis de contornar. Dentro desse cenário, a sensação é de vigilância constante. Nenhum nome está completamente protegido, nenhum status é permanente, e nenhuma permanência é tratada como definitiva. O alerta máximo nos bastidores reflete justamente essa instabilidade controlada, em que o clube tenta atravessar um período sensível sem comprometer o futuro. Até mesmo o camisa 10, símbolo técnico e criativo da equipe, está inserido nessa lógica dura e pragmática, onde a realidade financeira fala alto e redefine prioridades. E Savarino não falta mercado. São Paulo, Corinthians e Grêmio já monitoraram a situação do meia. Mesmo assim, neste momento, o venezuelano tenta manter o foco longe do campo, priorizando a adaptação da família ao Rio de Janeiro, enquanto o futuro segue indefinido. O interesse desses clubes não surge por acaso, mas como reflexo direto do desempenho, da regularidade e da capacidade técnica que Savarino demonstra quando está em boas condições. Trata-se de um jogador que chama a atenção pelo perfil versátil, pela leitura de jogo e pela influência que exerce no setor ofensivo, características que naturalmente despertam o radar de equipes tradicionais e acostumadas a disputar competições de alto nível. O simples fato de grandes clubes acompanharem de perto a sua situação já reforça o quanto seu nome circula com força no mercado nacional. Esse monitoramento constante cria um ambiente de expectativa permanente, mesmo sem propostas formais colocadas à mesa no momento. Dirigentes observam, analisam números de desempenho, avaliam contexto contratual e projetam cenários futuros, mantendo Savarino como uma opção real caso as circunstâncias se tornem favoráveis. Ainda que não haja avanço concreto, o interesse latente mantém o nome do jogador sempre presente nas conversas de bastidores, alimentando especulações e possibilidades. Apesar disso, o meia adota uma postura mais reservada fora das quatro linhas. Longe de se deixar levar pelo barulho externo, ele tenta organizar a vida pessoal e oferecer estabilidade à família, entendendo que esse processo de adaptação ao Rio de Janeiro é fundamental para qualquer decisão futura. A prioridade passa a ser o bem-estar familiar, a rotina diária e a construção de um ambiente mais sólido, fatores que pesam tanto quanto qualquer proposta esportiva. Esse cuidado em separar o profissional do pessoal mostra um Savarino consciente do momento que vive. Enquanto o mercado se movimenta e clubes acompanham cada passo, o jogador prefere agir com cautela, evitando decisões precipitadas e mantendo o futuro em aberto. A indefinição não é sinônimo de desinteresse, mas de ponderação, em um cenário no qual oportunidades existem, porém exigem o tempo certo para serem avaliadas. E você, torcedor? Savarino deve ficar ou o Botafogo precisa vender? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, porque essa história ainda vai render muito. Essa é a pergunta que divide opiniões, provoca debates acalorados e movimenta as arquibancadas, mesmo fora dos dias de jogo. De um lado, há quem defenda a permanência de Savarino, destacando sua importância técnica, sua capacidade de decidir partidas e o peso que ele tem dentro do elenco. Do outro, surgem vozes que enxergam na venda uma oportunidade estratégica, seja para aliviar a situação financeira, seja para reorganizar o planejamento do clube em um momento sensível.
A decisão não é simples e envolve sentimentos, números, expectativas e projeções de futuro. Cada torcedor enxerga o cenário a partir de uma lente diferente, seja pela paixão, seja pela razão, seja pela preocupação com os rumos do Botafogo. É justamente por isso que a participação da torcida se torna tão relevante, transformando essa discussão em algo coletivo, intenso e constante. Ao deixar o like, se inscrever no canal e comentar, você não apenas apoia o conteúdo, mas também entra de vez nesse debate que está longe de terminar. Cada opinião ajuda a ampliar a conversa, trazendo novos argumentos, pontos de vista e interpretações sobre o que seria o melhor caminho a seguir. Essa troca mantém a discussão viva e mostra o quanto o tema desperta interesse e envolvimento. O convite está feito porque essa história não se esgota em uma única decisão ou em um único capítulo. Ela continua se desenrolando, ganhando novos contornos e alimentando expectativas a cada dia. Por isso, a participação do torcedor é essencial, já que tudo indica que esse assunto ainda vai render muito, gerar novos debates e seguir no centro das atenções por um longo tempo.